Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia, que alegria encontrar a sala cheia, preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para darmos início ao estudo de hoje? Oh, meu Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para mais um dia de estudos da Tua Palavra. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido até agora. Pai, que o Senhor cubra a Daiane com as Tuas mãos poderosas, que ela venha transmitir para nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor ensina. Senhor, e que nós tenhamos gravado na nossa mente e no nosso coração a Tua Palavra. Que nós possamos, Pai, passar para outras pessoas que ainda não Te conhecem o Teu amor, o sacrifício da cruz, Pai. Seja o Senhor conosco, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Ontem nós estudamos sobre o percurso que Jesus fez do pretório, lá com Pilatos, até o Calvário. E nós tiramos duas lições especiais para a nossa vida. E a primeira delas diz respeito ao discipulado. Muitas vezes nós nos contentamos em ser chamado de discípulo de Jesus, mas no primeiro sinal de sofrimento a gente foge e ficamos acompanhando Jesus apenas de longe. E nós aprendemos com Simão, o Cirineu, que é um privilégio participar do sofrimento de Cristo. É um privilégio carregar a cruz de Cristo. E nós aprendemos que, como cristãos, participamos do sofrimento de Cristo e carregamos a sua cruz todas as vezes em que permanecemos fiéis aos seus princípios, mesmo quando temos que sofrer. E hoje nós vamos continuar estudando a respeito desse dia tão marcante para a história do cristianismo. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 49. Lucas 23, 39 até o versículo 49. Diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. O texto que nós acabamos de ler, ele começa falando dos dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Jesus ao centro e um ladrão à esquerda e outro ladrão à direita. O comentário bíblico fala que era como se Jesus fosse o líder dos ladrões, porque ele estava no centro. E um desses ladrões, ele questiona e ele fala assim: se és o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Nós vimos ontem que essa palavra, se,
Essa palavra, ela era uma provocação direta, porque ela tinha sido proferida por Satanás quando Jesus estava no deserto da tentação. Essa provocação a Jesus foi uma tentação do próprio Satanás, a fim de tentar atingir a fé que Jesus tinha em Deus. Os sacerdotes também utilizaram esse tipo de acusação e ainda falaram: salvou a outros, mas não pode salvar-se. Jesus havia salvado pessoas doentes das mais diversas situações, doenças variadas. Jesus tinha expulsado demônios. Jesus tinha até ressuscitado mortos. E por isso que as pessoas questionavam por que ele não era capaz de salvar a si mesmo. Mas se caso Jesus salvasse a si mesmo, ele teria perdido o direito de salvar a nós. Teria perdido o direito de salvar as outras pessoas. E assim, o plano da salvação teria falhado. Embora aqueles líderes não soubessem, eles estavam ressaltando naquele momento que Jesus ele tinha o direito de salvar-se, mas ele não quis, ele preferiu dar a possibilidade, aproveitar essa possibilidade de salvar as outras pessoas. Na cruz, ele deu um exemplo do princípio que ele enunciou em Mateus capítulo 10, versículo 39, que nós já estudamos, quando ele falou assim: quem achar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por minha causa vai achar. No deserto da tentação, Jesus enfrentou a questão do uso do seu poder divino para benefício pessoal e tomou a decisão de que não iria fazer. Satanás tentou Jesus para transformar pedra em pão, para pedir para se jogar do pináculo, mas ele decidiu não utilizar o seu poder em benefício próprio. E agora nós vemos o mesmo princípio. Na cruz do Calvário, a tentação de Jesus foi se salvar e mostrar para todas as pessoas que ele estava falando a verdade. Mas ele decidiu não se salvar para salvar você e eu. E o que as pessoas estavam assistindo era difícil de entender por causa do pensamento deles. O fato de Jesus não poder descer da cruz era algo difícil para eles entender. E para eles era como se fosse uma prova de que aquilo que ele estava dizendo, que ele era o Filho de Deus, era mentira. Só que de acordo com o pensamento judaico, as pessoas, elas achavam, as pessoas da época, e eu arrisco dizer que as pessoas da nossa época cultivam o pensamento de que prosperidade é uma evidência do favor divino e que adversidade e sofrimento é uma evidência do desfavor ou da maldição divina. Então era esse o pensamento que permeava na cabeça das pessoas. Eles achavam que se Jesus estivesse ali sofrendo, era porque ele não tinha uma ligação com Deus. Só que isso era uma falsa visão. E essa falsa visão do sofrimento era como um dispositivo pelo qual Satanás, ele obscurecia a mente das pessoas que estavam testemunhando o sofrimento de Jesus na cruz. Para um judeu comum, era inconcebível que Deus permitisse que o Messias sofresse como Jesus estava sofrendo. Por isso que eles achavam que Jesus não era quem afirmava ser. Por meio de hipócritas astutos, por meio de pessoas que falavam palavras duras, Satanás procurou atingir a fé de Jesus, atingir a confiança de Jesus em Deus, mas na experiência de Cristo no Getsemane ali pendurado naquela cruz, Satanás ele não poupou nenhuma palavra para abalar a confiança de Jesus. Mas sabe o mais fantástico disso? Que Jesus ele sabia em quem ele cria. Que Jesus ele confiava em Deus e confiava no amor de Deus. E foi esse amor que ele tinha certeza que Deus tinha por ele. Foi o fator da resistência do Salvador. E foi por esse amor que ele suportou a prova. E que ele obteve a vitória sobre os dardos inflamados do maligno. E foi por mim e por você. Enquanto Jesus estava ali na cruz,
ele fez 7 declarações, que nós só vamos conseguir ver essas 7 declarações se nós lermos os 4 relatos dos 4 evangelhos, porque nenhum dos evangelhos apresenta essas 4 declarações. Mas quando nós lemos o relato de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos listar essas 7 declarações que Jesus fez enquanto estava na cruz. E a primeira delas foi a que mais me tocou. A primeira delas, Jesus estava com cravos nas mãos, sofrendo, desprezado por aquele povo. E a primeira declaração que Jesus fez na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus aqui, ele está se referindo tanto aos romanos quanto aos judeus, que desempenharam papéis cruciais em sua condenação e crucificação. A oração de Cristo não era para remover a culpa dessas pessoas, mas Jesus estava demonstrando misericórdia por elas, e Jesus estava falando: Pai, perdoa-lhes porque eles estão agindo na ignorância, eles não sabem o que estão fazendo. E num sentido mais amplo, esta prece inclui eu e você, inclui todos os pecadores até o final dos tempos, porque todos nós somos culpados pelo sangue de Jesus. Jesus estava deixando claro que aquelas pessoas estavam agindo sem nem entender o que estava acontecendo. Eles estavam agindo movidos pela ignorância. Eles estavam seguindo cegamente os seus líderes e por isso eles estavam fazendo aquilo. E isso é uma advertência para nós. Porque quantas vezes nós nem ao menos sabemos o que a Bíblia está falando? Quantas vezes nós preferimos, por preguiça, acreditar no que as pessoas falam e agimos por ignorância? E nós corremos o risco, quando assim fazemos, de agir exatamente como aquelas pessoas. E a segunda declaração de Jesus na cruz foi para aquele ladrão. Tinham 2 ladrões, 2 pessoas sendo crucificadas com Jesus. Uma atacou, uma acusou, uma tentou fazer com que Jesus duvidasse do amor de Deus por ele, duvidasse ali do seu relacionamento com Deus. E o outro falou: Senhor, por favor, salve a minha vida. Olha o que ele falou: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele pediu a salvação de Jesus ali na última hora. E sabe o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda declaração de Jesus. Mesmo Jesus estando sofrendo, primeiro ele se preocupou em ter misericórdia pelas pessoas que estavam fazendo mal a ele. Em segundo, ele se preocupou com a salvação daqueles que pediram salvação. A terceira declaração de Jesus demonstra a sua preocupação com a sua mãe. A Bíblia fala em João, capítulo 19, que quando Jesus estava na cruz, quando Maria e João se aproximam da cruz, Jesus ele se preocupa com Maria. O relato bíblico não fala quando José morreu, mas isso dá a entender que José já tinha morrido. E nós, na vida de Jesus, na missão de Jesus, em nenhum momento a gente vê José. Isso é mais uma evidência de que José já tinha morrido, o pai de Jesus já tinha morrido. E Jesus se preocupa com a sua mãe. E Jesus olha para Maria e fala assim: mulher, eis aí o teu filho. João, a partir de agora ela é a sua mãe. Está falando para João: cuida dela, como um filho cuidaria da sua mãe. Jesus, mesmo naquele sofrimento e angústia, ele se preocupou com a sua mãe. E a quarta declaração que Jesus faz é uma evidência da angústia que Jesus passou pelo peso do pecado, porque o peso do pecado era como se obscurecesse a visão de Jesus, era como se ele não conseguisse enxergar a presença de Deus. E a quarta declaração é: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta declaração de Jesus é para os soldados e ele fala: tenho sede.
A sexta declaração é quando tudo está acabando e ele fala, está consumado. E a última declaração é uma entrega total de Jesus e ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Após fazer todas essas declarações, a Bíblia fala que Jesus morreu na sexta hora. Jesus foi crucificado na hora terceira, ou seja, às 9 da manhã, e morreu na hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Ele ficou ali na cruz, entre a crucifixão e a sua morte, por 3 horas. E a Bíblia relata que houve trevas até a hora 9, ou seja, até as 3 da tarde, houve uma densa treva. E aquelas trevas eram uma escuridão sobrenatural. Existem várias pessoas, várias teorias que falam que aquilo foi um eclipse, mas a Bíblia dá evidência suficiente para nos levar a entender que aquela escuridão foi uma escuridão sobrenatural. Não poderia ter sido provocado por um eclipse, porque a fase da lua cheia já tinha passado. Aquilo foi uma demonstração do céu, do luto que estava vivendo pela morte de Jesus. E então, após Jesus se entregar nas mãos de Deus, a Bíblia fala que ele expirou. Jesus morreu triunfante sobre a sepultura. Ele não morreu derrotado. Ele estava plenamente consciente do seu triunfo sobre a morte. E ele estava confiante na sua própria ressurreição. E uma das coisas que nós sabemos que ele estava plenamente consciente é que ele não aceitou tomar o vinho que lhe foi oferecido. E o relato de Mateus diz que quando Jesus morre, que o véu do santuário rasga de cima a baixo. Aquilo tinha vários significados. A cortina do véu rasgando de cima a baixo significava que aquele rasgo não estava sendo feito por uma pessoa, não era por mãos humanas. A cortina era algo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o lugar santíssimo era restrito apenas ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano lá naquele local para fazer a expiação pelo pecado do povo. E quando o véu rasga, ocorre ali uma exposição daquele espaço que era o lugar santíssimo. E aquilo era um sinal do céu de que o ritual típico havia encontrado ali o significado. Essa hora em que o véu foi rasgado, era exatamente a hora do sacrifício da tarde. E quando os sacerdotes sacrificavam um cordeiro como o holocausto diário. E aqui, Jesus estava representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também era um sinal de desaprovação da ação do sumo sacerdote a partir daquele momento. Queridos, quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida? Na realidade, nós poderíamos passar o dia inteiro meditando em cada uma das coisas que aconteceram naquele dia, e cada uma delas tem um significado especial para nós. Mas eu quero ressaltar algumas para nós deixarmos na nossa vida. Nós somos representados por aqueles soldados, por aqueles líderes religiosos e demais pessoas, quando nós não damos importância para o estudo da Bíblia. Muitas vezes nós, por preguiça, muitas vezes nós deixamos de aprender o que realmente é correto, o que realmente a Bíblia está nos ensinando, e nós vamos agir como a maioria, na ignorância, apenas seguindo o fluxo. Nós temos preguiça de estudar a palavra de Deus e nós estamos perecendo por falta de conhecimento. Hoje, quando nós olhamos essa cena do passado, muitas vezes a gente critica aquelas pessoas, aqueles soldados, aqueles líderes religiosos, mas se nós continuarmos sem estudar a Bíblia, e se nós estivéssemos naquela época, provavelmente nós também estaríamos no meio da multidão, apoiando a crucifixão de Jesus. Porque Jesus, ele veio contrário a todas as expectativas já criadas. E se nós nos mantivermos apenas na nossa expectativa, a gente vai se perder e a gente vai fazer coisas erradas. Nós precisamos nos encher da palavra.
Nós precisamos aprender todas as coisas que Jesus está nos ensinando. Senão, quando as provações vierem, nós vamos fugir como os discípulos. Nós vamos crucificar Jesus novamente. E nós vamos perder o privilégio de ir para o céu. Queridos, quanta luz nós temos hoje. Quantos ensinamentos estão disponíveis para nós. Mas eles de nada adiantarão se permanecerem apenas nas nossas estantes, enquanto nós nos mantemos em nossa ignorância. Não adianta nós deixarmos a Bíblia aberta no melhor salmo. Não adianta nós termos a melhor Bíblia. Não adianta nós termos os melhores comentários bíblicos, os melhores livros, se nós não deixarmos a semente da palavra ser plantada no nosso coração e germinar. Não adianta. Não adianta, se nós não deixarmos que a semente da palavra, se nós não arrumarmos esse terreno que é a nossa vida, para que a semente da palavra caia em nós, para que ela germine, para que ela dê frutos, se nós não fizermos isso, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos vivendo uma farsa, nós estamos nos contentando apenas em ser discípulos de Jesus apenas no nome. E outra verdade que nós precisamos entender é que Jesus poderia ter se livrado da cruz. Ele poderia. Ele tinha poder para fazer, para acabar com todas aquelas pessoas que tinham zombado dele, para acabar com todas aquelas pessoas que tinham duvidado dele. Ele tinha poder para se salvar, mas ele escolheu não fazer isso para salvar você e eu. Vocês conseguem compreender a dimensão do sacrifício de Jesus? Vocês conseguem compreender tudo que ele passou para nos dar a oportunidade da salvação? Quantas coisas ele nos ensinou mesmo estando na cruz? E uma delas foi sobre o perdão. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus intercedeu pelos seus malfeitores. Você tem perdoado as pessoas que têm feito mal a você? Ou você tem cultivado esse sentimento que vai te matando aos poucos e que vai te tirar do céu? Queridos, nós precisamos aprender com Jesus. Não importa o que a pessoa fez com você, não importa o que a pessoa fez comigo, com Jesus nós aprendemos que nós temos que perdoar, mesmo estando sofrendo, mesmo estando na cruz, mesmo estando dilacerado. É o perdão que ele espera de nós. E sabe de uma coisa? Na oração do Pai Nosso, uma das condições para sermos perdoados pelos nossos pecados é perdoarmos os outros. Nós falamos isso, às vezes diariamente nós falamos: Pai, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós estamos colocando o perdão de Deus por nós de forma condicional. Deus só vai nos perdoar dos nossos pecados se nós tivermos a capacidade de perdoar os outros. Não importa o que fez com a gente, não importa. Jesus estava na cruz, Jesus estava sofrendo, Jesus tinha sido maltratado e mesmo assim ele intercedeu pelos seus malfeitores. Quantas coisas temos que aprender com Jesus? Quantas coisas! Jesus, ele já fez tudo por nós para garantir a nossa salvação. Só que se nós desperdiçarmos essa prova de amor, o culpado será somente nós. Somente nós. Porque tudo que era necessário fazer, ele já fez por nós. Que Deus nos ajude. Que nós hoje tiremos um momento do nosso dia, momentos no nosso dia para refletir sobre esse sacrifício de Jesus por nós. Que nós repassemos todas essas 7 declarações que Jesus fez na cruz, para que nós tenhamos forças para enfrentar, para aceitar o sacrifício de Jesus por nós, para enfrentar o que for preciso enfrentar para permanecermos ao lado de Jesus. Queridos, Jesus prometeu que vai voltar. Ele morreu, mas ele vai voltar. E que nós não desperdicemos esse sacrifício de Jesus por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por todas essas coisas que nós estudamos hoje. Senhor, às vezes é até difícil de entender.
Às vezes é até difícil de colocar na nossa mente, Pai, porque nós somos tão pecadores, nós somos tão egoístas, nós nos centramos tanto em nós mesmos, Senhor, que é difícil nós entendermos como que alguém foi capaz de deixar o seu trono lá no céu para vir a essa terra para sofrer, para morrer por nós. Senhor, por favor, Pai, nos ajude a compreender o seu sacrifício por nós. Nos ajude, Senhor, a compreendermos todos os ensinamentos que o Senhor nos deu durante a sua vida e também quando o Senhor estava pendurado naquela cruz. Senhor, nos ajude a perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Senhor, tantas vezes nós temos cultivado, Senhor, esse rancor pelas pessoas. Quantas intrigas, ó Pai, há na tua igreja, nos lugares que carregam teu nome. Quantas brigas, quantas intrigas as pessoas têm cultivado simplesmente pelo egoísmo. Senhor, nós te pedimos perdão por isso, Pai. Nós te pedimos perdão porque quando nós cultivamos essas brigas, essas intrigas, nós estamos desperdiçando o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Nos perdoe, Senhor. Por favor, Senhor, nos dê um novo coração. Nos ajude a ser como os discípulos, mesmo que em algum momento da nossa vida nós tenhamos fugido da tua presença por medo. Nos ajude, Senhor, assim como os seus discípulos, a compreender verdadeiramente os teus ensinos e a ser capaz, Senhor, de sofrer o que for necessário para permanecer ao teu lado, pelo teu evangelho, por ti, Senhor. Gratos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, Pai. Por favor, Senhor, continue a obra. Tem tantas coisas para fazer na nossa vida ainda, Senhor. Nós apenas começamos a te conhecer e o que nós já conhecemos, Senhor, nós estamos maravilhados e nós não queremos mais sair da tua presença, Pai. Continue conosco, Senhor. Nós te louvamos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos, mas nós aceitamos. E hoje, mais uma vez, nós queremos nos entregar a Ti, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Uma ótima Páscoa para vocês. Que não seja só chocolate, que seja a palavra de Deus. Que reflitamos e que nos enchamos da palavra de Deus, porque Jesus precisa voltar. Só que nós temos uma missão a cumprir ainda. E por isso que nós precisamos estar cheios dos ensinamentos dele. Um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.